saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje na nossa devocional, o texto-chave se encontra em Romanos 16:12, que diz: Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. E nesse texto, nós vimos mulheres que contribuíram para o crescimento do reino de Deus. Trifena e Trifosa eram duas mulheres cristãs que faziam parte da igreja em Roma. Elas são mencionadas na Bíblia apenas uma única vez, aqui na carta aos Romanos. Pouco se sabe se tem referências bíblicas ou informações sobre Trifena e Trifosa. Pouco se sabe da vida dessas mulheres que viviam no primeiro século. Contudo, de fato, elas tinham um grande compromisso e dedicação pela obra do Senhor. Na seção que Paulo faz na sua epístola, o próprio apóstolo ele descreve elas e diz: Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Trabalham no Senhor, o verbo grego dá uma ideia de afadiga, trabalham até o cansaço. Não era eventual, mereceram um cumprimento respeitoso de Paulo. Com ela se menciona Pérside, que trabalhou. Deveria ser alguém mais idosa e elas mais jovens. A juventude também é um tempo excelente para trabalhar no reino de Deus. A repetição trabalhar dá uma ideia de função. Deveriam exercer funções na igreja. E graças a Deus, nós temos tantos leigos, tantas mulheres que fazem parte desta obra até hoje. E na nossa igreja, nós conhecemos várias mulheres que contribuíram e contribuem até hoje para o reino e crescimento da nossa igreja. A atitude de Paulo em saudar as duas mulheres demonstra o profundo respeito que eles tinham por elas. Apesar de nada se saber sobre a vida delas duas, a forma como Paulo sauda Trifena e Trifosa indica que elas não tinham uma vida tranquila, como muitas de nós também não temos uma vida tranquila. Afinal, o Senhor escolhe pessoas sim que são ocupadas, mas nós devemos dar o melhor da nossa vida ao Senhor, o melhor do nosso tempo, assim como Trifena e Trifosa fizeram também. Pode ser que elas tinham pertencido sim a uma família de uma alta sociedade, porém elas escolheram dedicar e entregar suas vidas ao serviço do Evangelho. Como Paulo descreve, Trifena e Trifosa eram literalmente operários do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que talvez o trabalho notável não apenas de Trifena e Trifosa, mas também de outras mulheres que são citadas nesse mesmo capítulo 16. Veja só como essas mulheres eram preciosas e Paulo reconhecia esse serviço ministerial que elas tinham, o serviço de servir à comunidade. Os comentaristas também vão dizer que Trifena e Trifosa eram referências, né? E elas eram conhecidas também como mulheres que ajudavam, que acompanhavam e serviam também até o apóstolo Paulo na sua jornada ministerial. O trabalho árduo de Trifena e Trifosa e Pérside era um serviço, na verdade, de missionário, que até o apóstolo Paulo reconhece isso. No nosso tempo também não é diferente. Nós conhecemos muitas mulheres na nossa igreja que também são mulheres missionárias que servem através do cuidado, através do amor, através do acompanhar, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós podemos tirar aqui algumas lições preciosas com essas mulheres. Primeiro, o Evangelho pode penetrar toda e qualquer camada e classe social. Erramos quando afirmamos que o Evangelho é só para os pobres, porque eles nos ouvem. Nada disso. Ricos e pobres têm necessidades espirituais. E o Evangelho tem resposta para eles. Nunca devemos deixar de testemunhar ou ter receio pelo título ou pela posição social das pessoas. O Evangelho tem poder. O poder para salvar. O Evangelho é acessível a todo aquele que quer crer no Senhor.
Segundo, trabalhar pelo Evangelho não é só para homens. As mulheres têm um valor precioso no reino de Deus e não podemos nos omitir disso. O Evangelho lhe devem muito. Elas são o sustentáculo humano das igrejas. O Evangelho valoriza a mulher e conta com o trabalho das mulheres. E na nossa igreja nós temos vários exemplos disso. Mulheres que trabalham nos ministérios, que trabalham na limpeza, no cuidado da nossa igreja, mulheres que trabalham no auxiliar, no aconselhar, mulheres que ensinam, mulheres que fizeram parte de toda uma história e fazem até hoje da nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Terceiro, o trabalho para o Senhor não é algo feito se sobrar tempo. Os chamados leigos precisam ganhar vida fora da igreja, mas o trabalho deve ser feito incessante, a ponto de se cansarem. Alguns veem a igreja como um lugar para ir e receber as bênçãos, não como um lugar para serviço. E a igreja é para servir. Nós temos um exemplo maior do nosso próprio Senhor. Ele diz que ele veio para servir e não para ser servido. O maior serviço a Cristo tem sido feito por pessoas feitas por leigos. Seja um leigo você também, que sirva a Deus, que sirva as pessoas, que sirva para o crescimento da glória e do reino de Deus. Quarto, a igreja tem todo tipo de gente. Trifena e Trifósio eram nobres. Erasto era o procurador da cidade. Priscila e Áquila faziam tendas. O pai de Rufus carregou a cruz à força. Negros não passeavam pela Palestina e Roma, eram escravos. Nobres, oficiais civis, escravos, eis a igreja do Senhor. Ninguém é superior a ninguém e todos podem ser e devem ser útil, independente do seu valor ou classe social. A igreja precisa de você e nós louvamos a Deus por todas as mulheres que passaram e têm contribuído para o crescimento do reino de Deus e da nossa igreja. Seja você também uma mulher que contribui. Deus lhe chamou para você servir aonde Ele te colocou. Amém?